Olá, meus queridos amigos, nós estamos mais uma vez aqui para o estudo da Palavra de Deus, em especial desse nosso manual, que vem trazendo esse trimestre o grande conflito, o tema principal, e nós estamos aqui para a discussão de mais um tema, o tema da lição número 11, que vem falando sobre o conflito iminente. Mas nesse momento nós estamos aqui com os nossos amigos que vão nos ajudar, vão contribuir com a transmissão da lição. À nossa direita aqui, nosso irmão Edson. Edson, fala com o povo aí hoje. Bom, Gama, legal estar com vocês de novo aqui, para esse estudo tão importante, tão profundo do Apocalipse. Espero que você se deleite, assim como a gente está se deleitando também, aprender mais sobre as profecias. Deus seja louvado pela presença de cada um. E aqui também ao nosso lado, nosso irmão Toninho, que também já esteve presente aqui outras vezes, e com a graça de Deus está aqui hoje mais uma vez para nos ajudar e contribuir com um tema tão importante. Obrigado. É motivo de muita alegria poder estar aqui, para juntos nós compartilharmos, né, esse estudo tão importante da Palavra de Deus. Né, espero que, de alguma forma, possamos contribuir, né, para a sua compreensão, né, melhor desse tema. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, tanto com a nossa participação aqui, como também com a sua participação em casa. Você está sendo aí convidado para poder participar junto, ser ativo aí, lançar suas perguntas, suas participações aí na live em si, na transmissão que vai ser feita aí para você, tá? Em algum momento alguém poderá estar lhe dando um retorno também às respostas que de repente são necessárias de acordo com a palavra de Deus. E é interessante isso porque até a própria lição de hoje, o verso que vem para memorizar, traz algo que é importante. Como que nós podemos trazer respostas para perguntas que surgem todos os dias em nossas mentes? A própria Bíblia coloca, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é o caminho para a gente encontrar a verdade? Através da palavra de Deus. Eu já comecei pelo verso para memorizar aqui, tá? Para voltar aqui no título onde fala sobre um conflito iminente. E aí eu gostaria que vocês falassem aí sobre essa questão do conflito e por ser iminente também. Que conflito é esse e o que é esse iminente? O que vocês podem nos ajudar aí? A Bíblia nos fala sobre um conflito, né, que ele teve início no céu, como nós vamos ver aqui no decorrer do estudo. E esse conflito, ele começou e ele terá um fim. Né? E como o título da lição diz, que é um conflito iminente, é algo que ele está a ponto de acontecer, está muito próximo. Né? E quando a gente olha para o cenário mundial, né, para os acontecimentos que nós estamos vendo, nós vemos que esse conflito ele está prestes a acontecer. Interessante que, se você já passou por experiência de alguém da tua família gerar uma vida, está próximo aí de dar luz, você tenta e fala assim, ó, fulana está próxima de nascer. Beltrano está iminente de vir à vida. Esse conflito, irmãos e amigos que assistem em qualquer momento da sua vida aí, como bem disse o Toninho aqui, a gente vai discorrer durante o assunto aqui desse momento. Esse iminente está bem próximo. A gente não faz ideia como ele está próximo. E dentro do estudo que a gente vai ter aqui, você vai perceber que não falta pouco para que esse conflito ele se torne aí um desfecho, não só num país, mas em todo o mundo. Fique aí, você vai ver, você vai ter surpresa agradável nos momentos que se seguem. Esse conflito, ele está acontecendo. Por um acaso é aquele que está acontecendo lá na região leste, lá do europeu, lá, Ucrânia e Rússia, é isso mesmo ou é alguma outra coisa? O conflito que a palavra de Deus nos fala aqui é um conflito cósmico. É um conflito que, como diz lá em Apocalipse, ele começou no céu. É uma guerra entre Satanás contra Jesus, né, e esse conflito ele se desenrola, né, no nosso planeta. É claro que todos esses acontecimentos, né, esses conflitos que nós vemos aí na Terra, eles fazem parte, né, de certa forma, desse conflito, né, porque por detrás dele está as mãos, né, do inimigo também. Nesse conflito que nós estudamos essa semana, nós vamos ver aí uma questão de uma marca. Nós vemos aí uma questão de um sinal que seria dado sobre alguns. E até a lição que coloca aí uma coisa que é muito discutida, principalmente no mundo cristão, tá? É sobre a questão de um biochip que seria colocado. Já teve outros que colocaram aí o código de barra e outras situações mais. E quando a Bíblia fala sobre essa marca que ocorre nesse conflito, onde marca o povo de Deus e o não povo de Deus, essa marca, ela consiste realmente em algo desse tipo? Um biochip, que aqui fala até como se fosse um grão de arroz, ou até mesmo esse código de barra e outras situações mais, ou seria algo diferente?
Você falou aí, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a gente encontra a resposta para essa pergunta que o irmão Djalma fez aqui. Aqui são apenas algumas especulações. Também dizem que existe um supercomputador lá na Bélgica, e esse supercomputador, ele tem ali os dados de todos os habitantes do mundo. São quanto aí? Eram 7 bilhões, está com 8 bilhões de habitantes? Sim. Imagine, mais de 8 bilhões e esse supercomputador tem os dados de cada um de nós. Mas a gente sabe que são especulações. A palavra de Deus, que é a verdade, ela nos dá a resposta. E a gente vai ver aqui, no decorrer desse estudo, que marca é essa. Tá? Qual é essa marca? A gente vai ver aqui no decorrer. Aqui a gente vê na introdução, nessa parte que o Edinho comentou, sobre essa questão desse chip, né? Um chip de verificação. E eu até estava conversando com o Edinho sobre esse assunto, a gente tem que ter cautela, né, sobre essa questão. Né? De um lado, a gente vê aí os teóricos, né, da conspiração, né, que não pode ver um código de barra, não pode ver uma tecnologia nova, que já fala, olha, é o sinal da besta. Né? E há pouco tempo a gente viu isso daí, até relacionado com a questão das vacinas, né, contra a Covid, né, que muitos eles já, olha, saíram falando, olha, é o sinal da besta. Né? Mas, no outro lado, a gente também não pode excluir isso daqui como fazendo parte, né, de um sistema que vai, né, ajudar, de certa forma, a implantar, né, o sinal da besta que o Djalma perguntou aqui. Né? Vai ser uma forma de controlar o ser humano. Né? Nós vemos aí o chip, né, que fala o chip de verificação, onde vai ser colocado ali todos os dados do indivíduo. Né? Então, de certa forma, tudo isso faz parte. Né? A gente não pode também ser ingênuo, né, de achar que Satanás ele não é astuto, né, e ele está mexendo, né, as pedrinhas aí no jogo de xadrez para poder chegar no objetivo dele. Então a gente não pode ser, né, qualquer coisa, isso é o sinal da besta, mas a gente sabe que isso daí, de certa forma, né, faz parte do programa dele. Eu até separei algumas passagens aqui, estou em Gênesis, capítulo 2, 15 a 17, não vamos ler, mas se você quiser ler na sua casa, você pode ler aí também. Você vai perceber aqui que Deus fala com Adão e Eva, tá? Olha, tudo que tem aqui no jardim você pode comer, mas dessa árvore aqui, da ciência do bem e do mal, alguns falam que é macieira, não tem nome, é da ciência do bem e do mal, tá? Que nós não temos essa árvore hoje aqui, tá bom? Dessa árvore não toca, não coma, e no dia que comeres, certamente morrerás. Eu vou traduzir para a minha linguagem, onde Deus está dizendo assim, no dia que pecares, certamente morrerá. Qual foi a marca de Deus aqui? Só teve uma. A marca de Deus aqui foi justamente o quê? Obediência. Quando você vai lá à frente, no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, fala de um povo também separado, um povo que representa o povo de Deus, e a marca está lá, guardar os mandamentos de Deus. Mais uma vez o quê? Obediência. Você pega 14, verso 12, também de novo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Qual que é a marca? Obediência. Ou seja, não está aqui falando que é algo realmente assim, material que você pode, se você pegar aquela caneta da Elo que está lá na mão, não é uma empresa aí, sabe? Essa caneta é da besta. Não está dizendo isso. Mas pode ser usado mecanismos da tecnologia para que tudo isso pode ser. Mas a marca que define o povo de Deus e o não povo de Deus é uma só. É a obediência. Tá? Então o povo de Deus vai ser marcado pela obediência e o povo não de Deus vai ser marcado pelo quê? Pela desobediência. Isso é importante. Por isso que o verso vem escrito o quê? Santifica-os na verdade. Lembrando, isso aqui é uma oração de Jesus Cristo por todos os discípulos dele, não somente os 12 lá na época, mas ele fala dos demais que viriam depois, e esses demais eu entendo que somos nós hoje também, tá? E ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos em busca da verdade em líderes religiosos, em placas de igreja ou algo parecido. Mas de acordo com a palavra de Deus, nós só temos uma verdade ou a fonte da verdade, que é a palavra. Interessante, Djalma, que você falou, é a questão aí de Adão e Eva, depois os remanescentes. O que está implícito aí é a questão da obediência, mas que tem uma escolha. Sim. Eles escolheram, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. O remanescente, ele escolhe obedecer a Deus. Então, a gente vai ver aqui que a escolha, ela vai falar mais alto. Escolher o quê? A marca de Deus ou a marca da besta? Então, você tem que ficar com a gente aqui.
Tá? Eu estou batendo nessa tecla aí para que você pare um pouquinho aí do seu tempo. Talvez você esteja muito corrido aí, mas pare, porque o que gera aqui é ponto de salvação. A gente vai falar de Jesus aqui, entre outras coisas. O ponto de salvação para todos nós. Quer falar alguma coisa aí? E dentro desse verso, né, para memorizar, onde fala que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como o Djalma diz, a palavra de Deus, né, o próprio Jesus, ele foi claro ao dizer que existe uma verdade absoluta. Hoje a gente vê aí que as pessoas, elas escolhem verdades para si de acordo com o estilo de vida delas, de acordo com o que convém a elas. Mas a palavra de Deus, né, Jesus, ele deixou bem claro que existe uma verdade absoluta. E essa questão da verdade, como diz assim, que a verdade é que nos santifica, e a gente sabe que santificar significa separar. E nessa questão aqui do conflito, nós precisamos ter em mente a palavra de Deus, a verdade. E é ela que vai nos separar, né, de tudo que vai acontecer aí no sistema. Exatamente. E para você fazer a escolha correta. Exato. Né? Então tem tudo a ver isso aí. Vamos para a lição de domingo? Domingo aqui vem trazendo o conflito final do Apocalipse. Show de bola, né? Agora, qual que é esse conflito? O conflito gira em torno do quê? Esse conflito que está acontecendo, como já foi colocado aqui, tanto pelo Toninho, pelo Edinho, comigo aqui também, é um conflito entre Deus e Satanás. Entre o dragão e Miguel, conforme diz a palavra de Deus. Tá? Mas o que está girando em torno aqui? O que é o ponto principal? Alguém pode nos colocar aí? Eu trouxe algumas informações aqui interessantes do livro do Apocalipse. Olha só, são 600 referências diretas que nós encontramos no Antigo Testamento. O Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versos. Então veja bem, meus queridos, 404 versos, a gente encontra 600 referências diretas. E alusões indiretas, a gente encontra mais de 2.000 alusões. Então, quando o apóstolo João ele começa a escrever aqui esse livro, ele tem em mente o quê? O Antigo Testamento. É interessante isso. Nós encontramos no Antigo Testamento selos, né? Encontramos ali várias expressões sobre selos, sobre trombetas, sobre santuários, sobre reinos, cavaleiros. E eu costumo dizer o seguinte, para você conhecer o livro do Apocalipse, é importante você conhecer o livro de Daniel também. Tá? Já que você tem dificuldade de ler todos os outros livros, mas se atente em Daniel e Apocalipse. Eu uso, assim, nas minhas pregações, o exemplo meio da Sônia. Se você quiser saber, sem entrar em casa, que hora que o Edson dorme, pergunte para a Sônia. Ela vai saber. Ela sabe muito bem o horário que eu vou me deitar. Se você quiser saber qual o prato ali predileto do Edson, ou os pratos prediletos, pergunte para a Sônia. A Sônia vai responder, vai saber lhe falar para você qual que é o prato predileto. E assim o Apocalipse. Você quer conhecer o Apocalipse? Vai para Daniel. Eu digo que Daniel e Apocalipse é um casal, eles formam um casal ali que um completa o outro. Tá certo? E a gente vai ver aqui que conflito é esse. E Apocalipse é revelação. Então foi tudo revelado para nós. Está lá em Deuteronômio 29, né? 29, né? Tudo que está revelado é para nós e para os filhos, para os nossos filhos. Pois as coisas encobertas é para Deus. Então a gente vai ver aqui que aquilo que está revelado no Apocalipse, dentro de símbolos, dentro de simbologias e dentro daquilo que é literal também, é para o nosso crescimento espiritual. Dentro dessa mesma linha aí, esse conflito final, né, como a gente disse a princípio, ele teve um início no céu, e é interessante a gente notar que o que motivou esse conflito no céu. Né? Nós sabemos que Satanás, diz a palavra de Deus, que ele quis estabelecer seu trono acima do trono de Deus. Então esse conflito no céu, ele girou em torno da adoração. Né? E no nosso planeta também, esse conflito final, ele também gira em torno da adoração. Ou seja, de que lado nós vamos ficar? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Então, tudo envolve adoração. Né? Desde a gente pegar lá de Abel e Caim, né? A gente vir ao longo da história de Daniel e dos amigos, né? Que a gente vai comentar alguma coisa também durante a semana. Então, o que está por detrás de tudo é adoração. Adoração, exatamente. O que está por trás gira em torno, a problemática, o conflito em si, gira em torno da adoração. A passagem que o Toninho, e nós não tínhamos combinado isso, tá? Que ele cita aqui,
14 de Isaías, verso 12 em diante, no 13 diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus acima das estrelas, saltarei o meu trono, e no trono da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quem está dizendo isso? Satanás. Querendo o quê? A adoração. Quando ele vem aqui e ele tenta Jesus no deserto, quando Jesus vem, né? E ele tenta Jesus no deserto, o que ele faz lá? Olha, você quer tudo aqui, então ajoelhas aí e me adora. Você vê que o desejo dele era ser adorado. E ele entende perfeitamente que a adoração ela não é somente um ato de você se curvar diante dele, mas o fato de você o obedecer. E a mesma coisa acontece na atitude de Jesus. Não tinha nenhum problema em Jesus transformar as pedras em pães. Nenhum. Agora, o problema que havia foi quem deu a ordem. Se ele transforma as pedras em pães naquele momento, ele estaria obedecendo a quem? A Satanás. E aí ele estaria adorando a Satanás, mesmo que ele não estivesse se curvando diante dele. Então nós temos que entender que a adoração, e é a lição de domingo aqui, a segunda pergunta vem falando sobre isso. A resposta aqui é obediência. Tá? Então você vai perceber aqui o quê? A nossa atitude, a quem eu estou seguindo, a quem eu estou obedecendo, eu estou adorando a este. Se eu estou obedecendo a Cristo, eu estou adorando a Cristo. Se eu estou obedecendo a Satanás, eu estou adorando Satanás. Por isso Jesus não transforma as pedras em pães, porque não tinha mal nenhum. Ele estava com fome, 40 dias sem comer e sem beber. Não tinha mal algum. Mas agora, se ele transforma, ele estaria obedecendo Satanás. E aí você vê como é interessante. Que tipo de benefício você está buscando e que para você colocar isso não tem problema porque eu precisar para a saúde do meu filho, para a minha saúde, senão eu ia morrer, ou algo parecido, não importa de quem veio. Desde que veio, está bom. Não é bem assim. Se ela vem do poder de Deus, amém? Se ela não vem do poder de Deus, é melhor perder a vida até naquele momento do que, de repente, você adquirir algo que denota para que lado você está adorando. Você não precisa se curvar diante de ninguém. É só oferecer obediência a isso. Mas você quer falar alguma coisa? Uma coisa interessante aí que, na visão de João, né, que ele vê lá os 3 anjos voando pelo meio do céu, o convite do anjo é para adorar aquele que fez os céus e a terra, ou seja, ao Criador. Então, nesse conflito aí, né, que envolve a adoração, João coloca ali que nós devemos saber a quem a gente deve adorar. E aqui, quem a gente deve adorar? O Criador dos céus e da terra. Por quê? Apocalipse 4, verso 11, diz que somente o Senhor, Deus Criador, é digno de adoração. Então, esse é um ponto importante para a gente ter em mente nessa questão. E aí a gente percebe como o Criador de todas as coisas remete ao 4º mandamento, o sábado da lei de Deus. O inimigo ele fica furioso quando a gente escolhe obedecer os mandamentos de Deus. Ele não aceita isso. Uma vez que ele enganou a 3ª parte dos anjos e tem enganado ao longo dos séculos, ao longo das eras, as nações, os povos, as tribos, as línguas, e ele, quando vê um povo que é diferente, um povo que não quer obedecer os seus ditames, o que ele faz? Ele fica furioso, aí ele vai fazer guerra. E existe um povo, e sempre existiu, e sempre vai existir, até o fim desse conflito, um povo que vai levantar a bandeira do 4º mandamento, porque é o selo de Deus, o 4º mandamento, o santo sábado do Senhor. Isso nós vemos aí que está em Ezequiel 20, 12, verso 20 também, falando desse selo. Você vê mais uma vez, esse selo não está marcado na mão direita explícito, e nem na né? testa. Não, é um conceito de aceitação, de você se envolver em trabalho, algo parecido, ou não se envolver. A mão direita representa a força do trabalho. Tá? Então, você percebe que Deus vem colocando aqui a marca do quê? Da obediência. De que lado você vai estar? Você vai me obedecer ou vai obedecer ao outro? Tá? E aí, essa questão que o nosso irmão Edinho acaba de colocar é importantíssimo, porque quando você pega no final em Apocalipse, não é, alguns questionam lá, o Velho Testamento deixou de ter validade. Vamos dizer que você de repente tenha razão, eu não acredito assim, mas vamos dizer. Mas você pega lá no final, no capítulo 12, verso 17, 14, verso 12 de Apocalipse, tá dizendo que a marca do povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos. E quando você pega o próprio Jesus falando sobre os mandamentos, ele se refere ao mandamento, aquele lá que fala de adulterar, não matar e tudo mais, é o mesmo mandamento. E inserido neste mandamento
Tem um que é especial porque nele tem a marca de Deus, tem o selo de Deus. Perfeito. Está lá marcado, eu sou o Criador. Sabe? Eu sou o Criador de todo o universo. Então ele apresenta aonde ele comanda, e ele comanda tudo. Tá? É a marca de Deus que vem sendo colocado, registrado, e é o único mandamento que assim o vem, tá? Como registro de Deus. E você vai ver que como oposição, vem o outro dizendo que você tem um dia diferente, um horário diferente, para que você possa adorar a Deus ou reservar para a família ou algo parecido. Tudo isso Deus já tinha reservado desde o princípio. É interessante, inclusive, não faz parte do estudo da lição, mas alguns querem dizer que isso aí surgiu por causa dos judeus. Mas é interessante que você pega lá em Gênesis 2, de 1 a 3, que não tinha judeu, não tinha adventista, não tinha outros povos mais. Deus já coloca lá que foi abençoado, foi santificado e ele descansou nesse dia, desde o princípio, no dia, no final, no desfecho final da criação. Tá? A lição de segunda fala sobre uma crise vindoura. Qual que é a estratégia do inimigo aí nessa crise aí que ele usa contra o povo de Deus e contra aqueles também que não são o povo de Deus? Qual que é a estratégia que ele usa? Eu separei aqui a expressão os que habitam sobre a terra. É um termo técnico nesse livro aqui. Você que tem esse livro, você pode estar encontrando aqui, ou você pode estar adquirindo também através da CPB, tá certo? É um livro tremendo. Eu faço votos que você adquire para aumentar aí teu bojo de conhecimento. Esse livro aqui, o pastor Ranco, ele fala que usa esse termo técnico, os que habitam sobre a terra são os ímpios, aqueles que rejeitam o apelo de Deus, que rejeitam o evangelho e que não só rejeitam a mensagem dos 3 anos, dos 3 anjos, mas também eles perseguem o povo fiel de Deus. Então Deus, ele tem um haver com esses que habitam sobre a terra. Por isso que lá em Apocalipse 14, ali do 6 em diante, ele fala, vi um outro anjo voando pelo meio do céu. Quando usa essa expressão, vi outro anjo voando, é referente aos fiéis, aos adoradores do Deus verdadeiro. Então aqui é uma dicotomia. Há uma diferença aqui entre os que habitam sobre a terra e aqueles que habitam sobre o céu. Importante entender isso, porque a crise, em cima do que o Djalma perguntou aqui, a crise ela está instalada já aí. E nós temos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, sei que talvez o GC vai colocar depois ali para você conferir em casa, ali fala, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, fala ali do anticristo, do homem, do pecado, e ele está aí operando, mas não foi dado a ele ainda toda a autoridade, a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí, que autoridade é essa. Então ele está ali nos bastidores trabalhando, mas quando vir mesmo essa crise, que é vindoura, ela vai ser instalada, ela vai ser jogada aí, e aí alguém pode pensar, mas será que isso vai acontecer mesmo? Aí eu estava lembrando, o Toninho falou aqui sobre as vacinas, eu estava lembrando aqui durante o período de quarentena, de pandemia, que solapou aí todo o globo terrestre, todo o planeta. As pessoas usando máscaras. Você vê, o mundo inteiro ali, aonde você via um país, as pessoas usando máscara, coisa impensável. Como é que pode? Então a gente percebe que onde há lei, aonde há um decreto, aonde há ali uma pressão, as coisas começam a acontecer. Mas eu torno a repetir, existe um povo que não vai deixar se levar por essas pressões. Porque esse povo, eles sabem em quem eles confiam e em quem eles obedecem. Isso aí. Tem alguma coisa aí, Toninho? Dentro dessa questão aí da crise vindoura, né, nós encontramos aí a marca da besta, né, tão falada, que nós vemos aí temas de filmes, né, novelas, falando sobre a marca da besta. E nós sabemos que essa é a estratégia final de Satanás. Né, como o nosso guia de estudo aqui ele vem nos falando, que o que Satanás ele não consegue pela sua vontade livre, ele consegue de forma através da pressão. Né? Então, a marca da besta ela vai ser uma forma de pressão. Tenta conseguir também. Ou tenta conseguir. Porque alguns não vão não vai aderir, não vai aderir. Exatamente. Então a gente vê assim que ele vai tentar conseguir a adoração através da imposição, né, de algumas leis aqui. Entre elas a gente vê aqui o decreto dominical. É algo que, embora a gente fale assim, a gente sabe que isso daí já está na planilha, no sistema deles,
e que é algo que só falta ser implementado. Então, a marca da besta ela terá um papel, assim, como diz a lição aqui, um papel, é o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra o povo de Deus. Os Estados Unidos já tem alguns estados ali nos Estados Unidos que já tem o decreto dominical, só que ele não está assim, não é obrigatório, tá? Então algumas pessoas ali aderiram a esse decreto, alguns estados ali norte-americanos. Mas vai chegar um tempo que esse próprio país, a gente vai falar também sobre isso, esse próprio país ele vai sancionar essa lei. E aí não vai ter, eu vou pensar e depois eu dou a resposta. Não, meu filho, ou você obedece, ou você adere, ou você se deixa levar, ou alguma coisa vai acontecer. Eu achei interessante aqui a lição, falando sobre essa questão, e falando sobre a questão da perseguição. Eu acho interessante que é uma marca do diabo, a perseguição. Tá? Deus, ele bate a porta. A Bíblia fala em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Tá? Agora, Satanás, ele tenta arrombar a porta do seu coração para poder alcançar os seus objetivos. E você vai perceber a Bíblia, como o Edinho bem falou agora há pouco, é bem casado Apocalipse com Daniel. Lá em Daniel, capítulo 3 lá, você vai perceber 3 jovens que foi colocado à prova ali, sabe? E se eles não se curvar, serão lançados na fornalha. Disseram, olha, então você pode lançar. Se o nosso Deus quiser, ele pode nos salvar. Vocês vão perceber que quando termina o desfecho, aqueles 3 jovens não foram queimados. Tá? Deus esteve junto com eles na fornalha. Mas você vai perceber que quando termina, o rei adota o critério que ele havia usado já em outros momentos, aonde não, olha, o Deus dos 3 jovens tem que ser adorado agora através de decreto. Deus trabalha assim? Não, Deus não trabalha assim. Tá? Deus te dá a liberdade, o direito de você escolher entre o bem e o mal. Ele deixa claro as consequências de você escolher um e as consequências de escolher o outro. Ele deixa bem claro isso. Mas ele não trabalha com decretos, com obrigatoriedade, rastejando você aqui para lá como escravo. Não, ele não trabalha dessa maneira. Tá? Quem trabalha assim é o inimigo. E aí o que acontece? A lição aqui vem colocando. O objetivo das perseguições é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crença e adoração. Quando vem alguma coisa, isso me assusta, quando vem alguma coisa que é obrigatório, com isso, aquilo, outro, tome cuidado. Tá? E principalmente no campo espiritual. Porque Deus não trabalha com nada que é obrigatório. Ele te dá o direito de você escolher, a liberdade de escolha. Agora aqui fala de um perigo que a gente corre, que fala que o diabo iria fazer de tudo para que o povo de Deus pudesse incorrer nesse erro. Fala sobre as concessões. Qual que é o perigo que as concessões podem trazer, Toninho? As concessões é que a gente vai cedendo, né? A palavra de Deus, lá como a gente leu no verso para memorizar, né, que existe uma verdade absoluta. Como a gente falou sobre a questão do sábado, na lei de Deus, o 4º mandamento é o sábado, que aponta para o Criador, como o Edinho também mencionou. E quando a gente faz concessões, hoje em dia mesmo, por exemplo, quando você, ao invés de guardar o sábado, que está no 4º mandamento, você resolve guardar o domingo, é uma concessão que você está fazendo. Então, Satanás, ele trabalha muito com concessões. Então, nós vamos cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a hora que vai ver, a gente já está prestando adoração a ele. Então, esse é o poder das concessões. A questão também, meus irmãos, é a ameaça de consciência. A gente sabe que o nosso Deus não trabalha dessa forma. Deus não ameaça ninguém para segui-lo. Tudo que nós fazemos, fazemos por amor. Lá em João 14:15, ele fala, aquele que me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se a gente ama, de fato, esse Cristo, esse Jesus, vamos, por amor a ele, guardar os mandamentos. É isso que ele pede. Então, ele não trabalha de forma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tirar isso de você, vou tirar aquilo, para que você... eu não sou muito simpatizante, isso aqui é uma coisa minha, tá? Se você pensa ao contrário, fica à vontade, está tudo certo. Eu não sou muito simpatizante daquelas pessoas que usam assim, não vem por amor, vem pela dor. Eu não vejo, sei lá, eu não concordo muito com isso. Não veio por amor, então você vai vir pela dor. Eu não penso num Deus masoquista, um Deus ditador, um Deus que gosta de ver uma pessoa com uma doença terminal e falar, agora você está aí, você vai morrer, você está às mínguas, agora você vai me aceitar. Eu não creio num Deus assim.
É claro que ele pode usar aquele subterfúgio ali, pode usar aquele momento ali para alcançar o coração daquela pessoa, porque talvez ela está mais sensível naquele momento. Talvez está o coração mais duro também, não sei. Cada um, cada um. Então eu vejo um Deus que trabalha com amor. Tudo que ele faz é por amor. Ele não ameaça em nenhum momento a nossa consciência. Eu só tenho um parecer um pouco diferente nesse aspecto, porque a gente vê alguns exemplos na Bíblia até mostrando diferente. Deus usa a força em algumas vezes, tentando a todo custo para que você possa entender que esse é o caminho, mas te dando sempre a liberdade. Você pode perceber que no mesmo livro de Daniel, mais para frente, esse mesmo rei que assina um decreto, Deus o põe para pastar por 7 anos. E eu vejo ali um chamado pela dor, sabe? E no final desses 7 anos que ele pasta, se humilha, reconhece que Deus é o autor da vida, que Deus é o único que é o rei verdadeiro, e no final você percebe que a atitude dele agora é diferente. Ele já não faz mais um decreto. Ele aceita Deus, ele aceita Jesus aqui, mas ele não formula mais um decreto. Ele não obriga ninguém a adorar mais a esse mesmo Deus, que eu entendo que ele o adora. Eu entendo que Nabucodonosor vai estar no meio dos salvos, posso estar equivocado, o julgamento pertence a Deus, mas dá a entender no livro de Daniel que Apocalipse vai estar no meio dos salvos, que Nabucodonosor vai estar no meio dos salvos, e para mim ele só atendeu o chamado lá no final, na dor, sabe? Mas você vai perceber o quê? Não que Deus usa, que ele coloca, mas o momento triste da vida da pessoa, ele usa justamente para a pessoa meditar, raciocinar e avaliar e de repente poder voltar atrás. Mesmo que eu entendo que a doença é algo colocado pelo inimigo de Deus. Mas mesmo que o inimigo coloca, ele pode trazer aqui um benefício que é justamente a salvação. Perfeito. Mesmo que venha a morte. E você vai perceber que em questão de morte, na Idade Média, milhões de cristãos foram mortos, né? Para poder servir, inclusive, não era nem para eles, né? Aí era para os outros, para os demais. Futuramente. Né? Exatamente. Você queria falar alguma coisa? Eu falo assim, essa questão da concessão, né, até mesmo relacionada à marca da besta, é que a marca da besta vai vir de uma forma talvez contrária ao que as pessoas pensam. Ela vai vir como um benefício, né, que todos nós sabemos que o mundo está em uma crise. Países como Estados Unidos que estão aí economicamente quebrados e que vai ter que ter um governante mundial. E esse governante mundial, ele vem com uma proposta de melhoria, né? Então, para que as pessoas possam, no caso, aceitar a marca da besta, elas vão ter que fazer concessões. E essas concessões, elas vêm acompanhadas de benefícios. Se você cede, então você recebe aquele benefício. E aí, como a gente estava falando aqui, quando Satanás não consegue algo pela sua vontade livre, ele tenta pressionar através das sanções aqui, né, que hoje em dia a gente vê aí os países quando não agem de acordo com a comunidade internacional, o que vem? Vem as sanções. E as sanções, elas obrigam as pessoas, no caso, a fazer até mesmo países, né? Até mesmo países. Já que você está falando sobre a besta, a lição de terça, quarta-feira aqui, ela vem falando sobre a identificação. Como identificar aqui a besta. E ela divide em duas, né? Nós temos 2 bestas aqui no caso. Tá? Isso. Então vamos começar pela primeira. Tá? Como que nós podemos identificar aqui, primeiro, quem que levanta essa besta e quem que lhe dá autoridade a essa besta. E logo depois nós vamos na sequência aqui, vendo um pouco mais sobre ela. Quem que dá autoridade? Essa autoridade vem do dragão. Vem do dragão. O grande dragão. Quem que é o dragão? Lá em Apocalipse, no 12. capítulo 12, ali do 7 em diante, fala que ele é a serpente, né? A antiga serpente, o diabo, Satanás, acusador dos irmãos. Para você entender, você que está em casa, você não tem familiaridade com a Bíblia, com as profecias, eu sugiro que você estude o capítulo 13 de Apocalipse com o capítulo 7 de Daniel. Tá? Faz esse exercício aí. Não sei quantas Bíblias você tem na tua casa, se você tem mais de uma Bíblia, mas se você tiver mais de uma Bíblia, eu tiver no smartphone, abre lá em Apocalipse 7, Daniel 7 e Apocalipse 13, você vai ver ali o paralelo entre esses 2 capítulos. Eles estão de mãos dadas. Aqui fala no capítulo 13, no verso 1, que João viu o quê? Ele viu uma besta que emergia do mar. E aí ele vem dando aqui alguns detalhes. No verso 2 fala, a besta era semelhante a leopardo, com pés de urso, com boca de leão. São os mesmos animais que você vai ver lá em Daniel capítulo 7, que também sobe do mar. Olha que interessante, irmãos, como é a profecia. Por isso que nós, adventistas, nós partimos do método historicista.
Existem 4 métodos de interpretação da Bíblia. O preterismo, o futurismo, o idealismo, que para mim é o pior de todos. É uma aberração o idealismo, mas respeito para quem parte desse princípio de interpretação. Mas o historicismo é o mais correto. Por quê? Porque a história mostra para você os acontecimentos. Isso aqui para nós hoje ainda está no passado, porque essa besta que emerge do mar é aquela que dominou durante 1260 anos. E a besta que vai emergir da terra, ainda ela está por aparecer. Como o João perguntou, vamos então identificar a besta que emerge do mar. E mar em profecia é povos, línguas, multidões. Então essa besta aqui, ela surgiria de um continente povoado, populoso. Não é isso, Toninho? Sim. Pode continuar aí. Fique à vontade aí. Então, como o Edinho falou, né, dos métodos de interpretação, né, da Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai interpretar principalmente profecias, né? Então, esse método historicista é o método mais seguro. Como ele comentou lá, tem aqueles que colocam a profecia somente no futuro, né, que são os futuristas ou os preteristas que colocam, isso daí aconteceu lá no passado, e a gente sabe que a profecia, ela é dinâmica. Existem profecias que realmente se cumpriram naquele momento e cumpriu, está cumprido, mas existem profecias que são mais extensas, como essa do anticristo, né, da besta, até onde Paulo fala que nos dias dele ele já via que o ministério da iniquidade ele já operava, ele já atuava. Já atuava. Então esse meio historicista, ele é o mais correto, porque você, através da história, analisando os fatos, né, da história, com as informações que a Bíblia nos dá, né, como aí a besta que emerge do mar, que é símbolo de povos, que não é algo que a gente inventa, está lá no próprio Apocalipse, né, na tabela que a gente pode ver de símbolos, que recebe também o poder do dragão. Então, esse método historicista, na realidade, a gente ouve até uma expressão, é você colocar o criminoso na cena do crime. Então, a gente não pode colocar qualquer um para ser a besta. Ela deve se encaixar dentro da profecia. Nós vemos que esse poder, no caso, a besta do mar, como você já colocou, o mar, a água, representa povos, né, nações e tudo mais. Tá? Aqui vem colocando que é um poder religioso. E de onde que eu posso tirar que é esse poder religioso? Eu vejo aqui no verso 3, aqui, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão. Como que eu posso saber que é um poder religioso? A primeira coisa está falando de adoração. Onde nós falamos de adoração? Em religião. Tá? Nós não vamos falar isso em poderes governamentais, em outras coisas mais. Em religião nós falamos de adoração. Então nós percebemos aqui que é um poder religioso, sim, tá? Conforme diz a palavra de Deus. E essa besta que emerge no mar no meio dos povos. Qual é o povo que essa profecia aponta para um período? E esse período acontece na Idade Média, ao longo de 538 até 1798. Tá? E esse período todo que acontece foi dominado por um poder religioso opressor, conforme a própria profecia coloca. Perseguição intensa que houve contra o povo de Deus, contra os cristãos e tudo mais. Tá? Lembrando, é uma instituição. Não são povos, não são as pessoas que o seguem. Até a própria Bíblia fala sobre esses que o seguem, tá? Que tem muitos sinceros no meio, mas que faz um apelo. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Se você quiser conferir na sua Bíblia, qualquer Bíblia tem, tá? Tá lá registrado. Agora, aqui usa, é uma palavra-chave que é usada para identificar o poder da besta. Qual que é essa palavra-chave para identificar o poder da besta? Blasfêmia. Diz que Por que blasfêmia, Toninho? Esse poder seria um poder que proferiria blasfêmias contra o Altíssimo. Né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que blasfêmia é o pecado de falar, de dizer, né? De declarar. Então esse poder, ele declararia algo que estaria contrário à palavra de Deus. E aqui, de acordo com a palavra de Deus, o que é uma blasfêmia? Né? Seria a pessoa dizer algo que aquilo não é verdade. E esse poder, ele declara que ele tem poder de perdoar pecados. Né? Esse poder também se declara como sendo infalível. Como sendo Deus, né? Como sendo Deus. Então, e pessoas, né, dizem que esse ser é infalível. Então, isso é uma blasfêmia diante de Deus. Né? Então, por aí já dá para a gente começar a identificar, né, que poder é esse. E nós vemos isso descrito na Bíblia.
né? Quando acusaram o próprio Cristo de blasfêmia, quando ele perdoa pecados. Ou seja, está descrito na palavra que o ato de perdoar pecados só um que pode, que é Deus, e Jesus é Deus, então por isso não era blasfêmia, mas eles não aceitavam Jesus como Deus, então eles entendiam que era blasfêmia, tá? Seguindo o princípio bíblico. Então, seguindo o mesmo princípio bíblico, aquele que se coloca no lugar para poder perdoar pecados, ele está fazendo o quê? Blasfemando. Eu posso garantir que o seu pecado está perdoado desde que você o confessou a Deus, porque eu sei que Deus o perdoou, mas eu não posso perdoar seus pecados. Tá? E eu me colocar no lugar de Deus, para inclusive mudar as leis de Deus, para se dizer que eu sou o Deus que posso fazer isso e aquilo outro em nome da divindade, meu querido, a Bíblia deixa claro que isso é blasfêmia. Então nós temos um poder que o faz. E desde lá de trás, se intitulou Deus infalível, a palavra que o Toninho usou, você pode procurar isso nos livros, nos registros, se colocando como infalível. E nós percebemos que não é, a tal ponto que agora, 2000 e pouco atrás aqui, o representante legal nesse momento vem dizendo o quê? Pedindo perdão pelos erros cometidos lá na Idade Média. Uai, se era infalível, como pode se pedir perdão por erros cometidos? Se retratar, né? Se retratar por aquilo que foi cometido no passado. É claro que não tem ser humano algum que pode dizer que era infalível. O único que é infalível é Deus, e a própria palavra de Deus assim nos coloca. Pode falar. É interessante Então, pouco tempo, hein, gente? Vamos interessante lá. que a Bíblia ela dá meio que uma localidade para a gente identificar esse poder. Sim. Fala aí sobre o dragão que dá poder a essa besta, né, que é um poder religioso, né, um sistema religioso. E a gente sabe que o dragão, quando você estuda, ele era símbolo da Roma pagã. Né? E o poder opressor que a gente vê, né, que se segue a Roma pagã, é um poder opressor também religioso. Então fica só aí uma dica para você poder identificar, né, a besta. Né? Só um detalhe aqui, vê só um pouquinho, Edinho. Vai Você falar. vai perceber aqui que, nesse caso, a Roma pagã, ela deu a besta, inclusive, a sua sede para isso. E começa com Constantino. Aqui a lição até coloca, ele abriu o caminho para que o bispo de Roma se exaltasse de todos os homens da terra e acima do céu, quando ele fez o quê? Quando ele transforma, ele muda a sede do governo e do Império Romano pagão que existia naquele momento, de Roma para Constantinopla. E aí ele abriu portas para quem? Para o bispo de Roma. Tá? Tudo cumprindo aquilo conforme a palavra de Deus coloca. Preparando o caminho, até mesmo. Porque a Bíblia, quando fala desse poder, ia atuar muito fortemente e dentro de um período que eu já citei aqui, dentro de 538 a 1798, mas já vinha sendo preparado antes. Constantino acontece no século IV. Vai lá. É importante a gente não passar por alto que quando a gente vê em profecia besta, é um poder político. Quando parece um animal, como o leopardo, como o leão, como o urso, e esse animal ele não tem nenhuma característica humana, ele é um poder político. Agora, quando parte desse animal e tem alguma característica humana, como boca, como olhos, a gente vê ali o chifre pequeno de Daniel 7, aí já entra o poder religioso. Então é a junção. Só que durante esse período que o Djalma falou, de 1260 anos, o sacerdote ele teve tanto em mãos a autoridade de juízo civil, como a autoridade religiosa. Mas se você for fazer, depois a gente vai ver aqui na besta que sobe da terra, a gente vai ver que ele só tem o poder civil, poder político. Vocês têm uma ideia, eles falaram aqui de perdoar pecado, né? Eu fui católico, fui crismado, batizado, creio que você também, que nos assiste aí, deve ter sido também, ou ainda é. Todo o nosso respeito por vocês. E chegava ali no dia da gente se confessar. Então a gente entrava ali numa salinha e ficava ali algumas horas falando de tudo que a gente havia feito. E aí o sacerdote falou, você faz isso, 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 isso. E aí a gente saía dali aliviado. Com a ignorância que nós tínhamos, com o conhecimento que nós tínhamos naquela ocasião. Hoje não, hoje a gente tem uma outra luz, uma outra verdade. E a gente sabe que só Deus pode perdoar, só Jesus Cristo, pela atuação do Espírito Santo. Pra vocês terem uma ideia, na cidade de Roma existe 4 catedrais, entre outros, mas 4 principais. E nessas 4 catedrais existe uma porta ali, a porta da santificação, a porta da santidade. Essa porta dessas 4 catedrais, ela só abre a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos, essa porta abre, essa porta da santificação, e os
E as pessoas fazem fila. Entram as pessoas e passam ali. Quando elas saem do outro lado, elas já saem perdoadas, santificadas. Olha só. E também tem o altar da santidade, onde só o sacerdote pode pregar. Ninguém pode assumir aquele púlpito ali, só ele. Então você vai vendo aí as dicas aí que nós estamos dando para você, tá? Mas se mesmo assim você achar complicado, eu sugiro que você adquira esse livro aqui, ó, O Último Império, juntamente com esse outro, Apocalipse verso por verso. E aí você vai ter mais luz e mais entendimento. Edinho, vamos lá. A lição de quarta, ela fala aqui na identificação da besta também, que esse poder aqui, ele iria sofrer aqui uma ferida mortal, tá? Deixando mais claro até mesmo esse poder em si, tá? O que iria acontecer. Como que essa marca dessa ferida mortal que ocorreu, Toninho? Você pode nos dizer aí? Então, a Bíblia diz, né, que uma de suas cabeças receberia uma ferida mortal, né? E nós vemos que essa profecia, ela se cumpriu na história, né, por volta do ano de 1798, e a gente vê quem que se enquadra dentro dessa profecia, que poder que se enquadra, né, dentro dessa profecia. E a história nos mostra que nessa data, o general Berthier, a mando de Napoleão, ele veio e ele levou o Papa cativo, e ele morreu no cativeiro. E a profecia da Bíblia, isso não é a gente que está dizendo, ela diz que quem leva para o cativeiro irá. Então, isso é o que a Bíblia nos diz. Então, isso é relacionado. E outras coisas também que indicam, né, o período, né, de supremacia desse poder, que foi a própria Bíblia menciona, que são de 1260 anos. E se você analisar na história, você não vai ver nenhum personagem, nenhum poder que se enquadra dentro desse período de opressão, né? O único poder religioso que oprimiu, né, os cristãos durante esse tempo foi o poder papal. Né? Só queria só dar um detalhe aqui. Como a gente parte do princípio historicista, a gente tem que ir lá do começo. Quais foram os impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história? A gente tem ali o Egito, tem a Síria, tem a Babilônia, tem a Medo-Persa, tem a Grécia, tem a Roma imperial, Roma pagã e a Roma papal. Então são as 7 cabeças que a gente vê aqui no Apocalipse capítulo 13. Só dando esse adendo aqui. Mas vamos lá. Nós vemos aí que esse poder instituiu ou modificou a lei conforme já estava previsto lá em Daniel, né? Daniel 7, 25, 8, 12, fala sobre essa questão de que a palavra seria jogada por terra e aquilo que fez prosperou, tá? A lei de Deus seria jogada por terra. E aí a lei de Deus ali foi mudada de que maneira? Nós falamos agora há pouco sobre o 4º mandamento, que qual foi o formato que encontraram para mudar aqui a lei de Deus? O que vocês podem dizer aí? Que dia foi instituído? A lei de Deus foi, né, atacada, principalmente, né, a gente sabe que outros mandamentos também foram alterados, mas principalmente o sábado. Né, o sábado foi mudado para o domingo. Ele foi instituído como dia de guarda, né, considerado como o dia do Senhor, contrário que a palavra de Deus nos diz. Esse poder, ele mexeu nos mandamentos de Deus, de Êxodo 20. Confere na tua casa, a hora que você tiver um tempinho, Êxodo 20 e Deuteronômio 25. Você vai ver ali a lei de Deus escrita com o próprio dedo dele, segundo o que está lá em Êxodo 31, 18. Ele tirou o 2º mandamento e mudou o sábado para o domingo. Mas são 10, e agora, se ele ficou 9? Ele pegou o 10º e dividiu em 2. Então veja a astúcia. E já era profecia, como o João bem disse, jogou a verdade por terra e prosperou. Mas só que o fim dele já está designado, viu? A gente sabe que ele está no corredor da morte. Ele não sabe mais ele não pode mais mudar o destino dele. Mas ele tenta todo dia mudar o meu destino e o seu destino. Então, cuidado as escolhas que você está fazendo. Nós temos pouco tempo aqui, mas vamos finalizar. Aqui fala sobre um determinado momento onde ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis. Irmãos, a Bíblia fala, Romanos 13 fala claramente que eu tenho que respeitar as autoridades instituídas. Só que esse respeito às autoridades instituídas vai até um determinado ponto. No ponto onde eu vou entrar na contramão da autoridade divina, das ordens de Deus,
eu agora tenho que ficar com a autoridade de Deus, porque ela é maior que qualquer outra autoridade. Qualquer outra. E eu gosto de Paulo em Gálatas 1:8, porque ele coloca uma autoridade importante ali. Ele coloca a autoridade religiosa, que era Paulo e Silas, que estavam ali, tá? Mas ele coloca também uma autoridade de um enviado de Deus. Ele coloca lá assim, se um anjo, e ele está falando um anjo de Deus, ou nós mesmos, viemos aqui pregar algo diferente, está escrito aqui, considere anátema. Então ele coloca aqui duas autoridades, a religiosa no mundo, e coloca aí no enviado de Deus do céu, um anjo do céu. Se vier aqui dizer alguma coisa diferente, considere o anátema. Qualquer coisa que vai contrária à palavra de Deus, nós não podemos confiar. Tá? É um princípio básico na Bíblia. A lição de quinta, ela fala sobre a besta da terra. Nós vimos agora há pouco que mar é povos. Nosso tempo está estourando já ali, mas vamos terminar essa parte aqui também, que é muito importante a gente gastar. Mas nós temos que encurtar bem aqui Ser bem a nossa, assim, bem sucinto. bem sabe? sucinto, né? Terra aqui também é povos, também é nações, mas parece que é um espaço menor, é isso aí? Sim, a gente vê aqui que é o oposto, né? Porque o mar, as águas simbolizam uma região densamente povoada e a terra aqui, ela simboliza um lugar com escassez de pessoas. E quando a gente vai para a história, a gente vê que os cristãos na Inglaterra em 1620, eles fugiram de lá com o objetivo de irem para um lugar sem papa e sem rei. E em que lugar que eles pararam? Eles pararam nas terras da América, ou melhor, nos Estados Unidos da América. E a Bíblia, ela coloca, né, dentro da descrição profética e das evidências que ela nos traz ali, que os Estados Unidos da América é essa besta que no final dos tempos dará autoridade, né, ao poder, né, da besta que emerge do mar. Isso parece impossível. Parece impossível porque hoje a terra da liberdade, que respeita a liberdade religiosa, a liberdade política, a própria lição vai falar que ela vai passar a falar como dragão, o cordeiro que vai falar como dragão. Pode falar, gente. Só dando adendo aí, né? Os ingleses foram os puritanos, né? Os pais piedosos, mas também foram muitos franceses, muitos holandeses, muitos judeus que foram perseguidos lá na Europa. Eles acharam nessa terra o novo mundo, a nova Jerusalém. Eles tinham a ideia que ali era o lugar que eles podiam adorar com a consciência limpa, sem ser ameaçados, como estavam sendo ameaçados lá. Mas a gente vai ver que tudo que essa besta que sai da terra, ela prega, ela vai jogar tudo por terra. Por quê? Porque a gente percebe que lá é um país laico, mas essa imagem que ela vai dar fôlego de vida, ela vai trazer os horrores da Idade Média. Então, talvez você olhe agora e fale, mas é impossível que esse país seja a besta que emerge da terra. Fique aí, aguarde, você vai ver. Se você tiver, quem viver, verá. É interessante a gente notar que quando foi falado sobre essa profecia lá no passado, não havia nem a possibilidade de se falar de poder americano. Né? E, inclusive, quando vem a explicação, a explanação e tudo mais, a mesma coisa. E nós vamos percebendo que aquilo que Deus coloca, que vai acontecer, porque não é porque ele determinou que tem que ser assim, é porque ele sabe a história antes dela acontecer. Então ele relata para você o que irá acontecer antes do tempo. Aqui ele já relatou, antes de tudo, o que iria acontecer. Não havia a mínima possibilidade, até mesmo porque aqui citou claramente os ingleses, mas não foi só os ingleses, a Europa em si, né, se moveu em busca da liberdade refúgio, religiosa, né? De uma liberdade religiosa, que inclusive são os dois pilares que eles usam, a liberdade religiosa e política, que é os dois chifres aqui, que é representado por esse poder. Mas você vai perceber que essa mesma defesa que eles não fazem, em algum momento, ela vai se tornar algo obrigatório. Você seguir essa religião, ou aquela religião, ou esse poder. E nós sentimos isso na pandemia. Algumas coisas se tornaram obrigatórias a tal ponto que alguns foram presos apenas por estarem fora de casa. Então você percebe que um decreto passou a ter mais valor do que uma Constituição. Isso aí só para você ter uma visão, um entendimento um pouquinho melhor. Não estou aqui me posicionando de que lado, aqui ou que temos que tomar, não. Só estou dizendo para você, só para você ter uma visão do que algo que era impossível 10 anos atrás aconteceu agora, em nossos dias. E para você ver o que pode acontecer também em questão religiosa. Eu gostaria de deixar aí, vocês deixarem suas considerações finais rapidinho, porque o nosso tempo terminou realmente. Nesse caso aqui, só um detalhe, quando fala da besta, que ela foi ferida de morte, aqui na lição ainda fala que ela foi ferida gravemente, mas não foi uma morte fatal, ela volta depois, e essa segunda besta que emerge da terra, ela
faz os outros adorarem a primeira besta. A primeira besta, o poder romano, e ela faz os outros adorarem a primeira besta. Lembra o que? Adoração é o quê? Obediência. Então, fazendo você obedecer os ditames, as regras, as leis deste poder. Tá? Se vocês quiserem fazer as considerações finais. Eu vejo aqui um ponto importante, né, para a nossa vida, que dentro desse conflito, né, que a gente está aí já chegando no final, nós precisamos fazer a escolha certa. E a escolha certa é de acordo com a palavra de Deus. Devemos permanecer firmes ao lado de Deus. A gente sabe que não será fácil, o que o inimigo não consegue, como a gente falou, né, de forma assim, que a gente ceda de forma voluntária, ele vai pressionar. E quando essa pressão chegar sobre as nossas vidas, que a gente possa estar firmes, né, para que a gente possa ficar do lado de Deus, e adorando o único Deus Criador. Eu deixo as minhas considerações com 2 textos bíblicos para você na tua casa, você estudar através da oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que dê entendimento para você. Está lá em João 5,39, onde o próprio Cristo fala: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em outro texto, no mesmo livro de João, você encontra no verso 8, no capítulo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que essa verdade que me alcançou há quase 30 anos, e alcançou os amigos, irmãos que estão aqui comigo, alcance você também, em algum momento da história da tua vida, porque uma coisa é certa, você também faz parte da profecia. Não se esqueça disso. 3 jovens foram lançados na fornalha. Os 3 jovens, antes de serem lançados, foi dado a eles o direito de escolha. Vocês podem simplesmente escapar da fornalha se vocês se curvarem e adorar a imagem que aí foi feita. Lembrando bem, Deus não coloca nenhuma obrigação dessa forma. Mas eles simplesmente disseram: olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se não quiser também, não nos livrará, mas continuaremos fiéis a Ele. Amém. O que diz a palavra em Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Alguns confundem. Alguns acham que devemos ser fiéis até as dificuldades comparecerem. Mas a Bíblia não diz assim. Temos que ser fiéis até as últimas consequências, se necessário for. Não tenho que buscar dificuldades, mas se necessário for, eu devo de ser fiel até o fim. Amém. A Bíblia, a lição aqui coloca um negócio interessante. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Já Satanás, ele recorre constantemente à violência para dominar aqueles que ele não consegue controlar de outro meio. Foi o que Toninho acabou de colocar. Para realizar isso, ele age tanto pelas autoridades eclesiásticas quanto pelas seculares, levando-as a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Qualquer lei que vier contrária à lei de Deus, prefira seguir a lei de Deus, porque aquilo que Deus tem para te oferecer, nenhum ser humano e nenhum poder humano pode te oferecer com toda certeza. Deus tem um plano especial para você. Escolha segui-lo, porque esse é o melhor caminho. Que Deus te abençoe. Amém.